Vamos lá, estamos com o professor Rubens de Siqueira Duarte, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o Lab Mundo. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos e todas que nos ouvem ou nos assistem. E tava com saudade, Tânia. Bom Faz falar com você de tempo, né? novo. É É bom, verdade. bem-vindo de volta aqui. Faz tempo mesmo que a gente não fala com o professor. E agora, tanto que acumularam dois assuntos. Originalmente, e nós vamos falar mais detalhadamente sobre a questão da Venezuela, né? Porque os Estados Unidos estão fazendo uma movimentação ali militar próxima à Venezuela que tem causado uma certa preocupação. Quero entender o tamanho dessa preocupação, se isso nos atinge, inclusive, em nível de preocupação. Mas hoje teve desfile militar na China, inclusive com a presença do presidente da Rússia, do presidente da Coreia do Norte. Foi um negócio grandioso, né, professor? Vamos começar a falar sobre isso, já que é a notícia mais quente. Que Vamos você sim. que você achou desse poderio militar chinês? E o que a gente pode entender dessa exibição de hoje? Olha, muita coisa, né? Para começar, o dia de hoje ele está comemorando os 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Mundial, né? Então é uma data de fato simbólica, muito importante. Há pouco tempo atrás a Rússia fez essa comemoração, os europeus também comemoraram a vitória, porque, enfim, faz 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre o eixo, então é uma data marcante, né? Sim, E a outra coisa que a gente precisa se lembrar é o seguinte: não é a China, mas todos os países do mundo fazem desfiles militares, né? Eles gostam de fazer esse desfile porque tem uma política que a gente chama nas relações internacionais de política do prestígio. Ele é ligado ao realismo das relações internacionais, que diz o seguinte: não basta você ser poderoso, você tem que mostrar que você é poderoso para ser respeitado, para que as outras pessoas resolvam não comprar briga com você. Todos os países fazem isso, tá? Os Estados Unidos, inclusive, fez um desfile militar recentemente, curiosamente, no dia que se comemorava também o aniversário do Trump, o presidente Donald Trump. Então, é uma praxe, né, mundial os países fazerem isso. Daqui a alguns dias a gente vai ter o 7 de setembro, o Brasil vai ter seu desfile militar. Então, isso é relativamente comum, tá? Eu sei que algumas leituras que vêm circulando, vêm dizendo que, não, porque isso claramente foi um recado para contra o Trump, contra o Império. Não, todo não, país faz isso, faz né? Então, de sim. fato, em um momento de rivalidade política, em que tem dois polos, né, que se confrontam, que é o poder estabelecido, que é dos Estados Unidos, com o poder emergente chinês, é claro que nosso imaginário sempre vai colocar um contra o outro, mas se a gente olhar mais calmamente para a política mundial, todos os países fazendo isso, a gente vê que Uhum, talvez não seja tão assim. Agora, o que entendi. te impressiona Mas muito, aí dá medo, né? o que impressiona é a escala do poderio militar chinês, né? De fato, eles cresceram muito, têm uma capacidade militar muito grande, muito embora os gastos militares chineses tenham crescido numa velocidade assombrosa, mas nem de perto chegam aos pés dos gastos militares dos Estados Unidos. Então, se Sim. a gente pega o gasto militar dos Estados Unidos e compara ele com os 10 outros maiores orçamentos militares do mundo, o dos Estados Unidos é maior do que esses outros 10 somados. Né? E isso a Uau! gente está colocando Reino Unido, que é aliado, França, que é aliado, né, junto, e ainda assim os Estados Unidos têm muito mais. Agora, o avanço tecnológico chinês é uma coisa que impressiona. Né? Eles deram um salto Sim. de um país agrário com muita pobreza para essa potência econômica e militar, né, que a gente está vendo. Então, recentemente teve um conflito entre Paquistão e Índia. Por que, Rubens, você está trazendo Paquistão e Índia para o meio do assunto da China? Porque foi a primeira vez que a gente viu um conflito de alta intensidade, tudo bem que durou 3 dias, mas foi um conflito de alta intensidade que, pela primeira vez, tinha um país usando armamento chinês, que era o Paquistão, e um país usando armamentos ocidentais, que era a Índia. E nesse conflito, os armamentos chineses se mostraram muito mais eficientes. Então, isso chama atenção. Apesar do Uau! gasto chinês não ser tão grande, aparentemente a eficiência da força bélica chinesa se mostra maior do que as tradicionais potências. Isso sugere o quê? Que talvez a gente esteja vendo uma mudança na geometria de poder mais rápido do que a gente poderia imaginar.
Pois é, porque a força bruta é um fator preponderante também, Sem né, dúvida. além da grana e tal. Professor Rubem de Siqueira Duarte, vamos falar sobre questões aqui mais próximas ao Brasil? Os Estados Vamos. Unidos enviaram navios de guerra, né, para as águas ali próximas à Venezuela. Nessa semana, militares americanos dispararam contra um navio venezuelano, mataram 11 pessoas, e os Estados Unidos alegam que essas ações se tratam de combate ao narcotráfico. Então, vamos lá. Os Estados Unidos podem fazer isso? Podem deslocar os seus navios para próximo de um país? Pois é, Tati. Então tem muitas questões aí que a gente pode Hum, discutir. Em primeiro lugar, é o seguinte, eles estão em águas internacionais, então, a princípio, não estão ferindo a soberania de nenhum país, e algumas embarcações estão perto, na verdade, do Panamá, que, enfim, é outro país e tem essa autorização, então também não estão ferindo a soberania do Panamá. tá. Mas sim, gera uma apreensão mesmo, porque não basta a presença de 8 navios, mais um submarino, né, que chegaram lá no Caribe. Também são os discursos, as narrativas. Então, a porta-voz dos Estados Unidos falando várias coisas contra o Maduro, chamando eles de chefe de um cartel internacional de drogas, tudo mais. Então, mais do que a presença militar que assusta, você associa essa presença militar com os discursos, com a narrativa que estão tendo, aí sim vira uma coisa bastante quente. Sim. Lembrando que os Estados Unidos, historicamente, eles gostam de intervir na região, né? Então, a gente tem uma É, história inclusive usando tráfico de drogas como desculpa para fazer isso. Então, acende Já uma usaram essa luzinha, né? mesma desculpa? Já. Não na América do Sul, mas na América Central já usaram algumas vezes. Então, Hum, chama atenção, né? Tudo bem que a Venezuela não é uma Nicarágua, né? Tem outra escala de poderio, mas ainda assim assusta mesmo, porque a Venezuela faz fronteira com a gente, né? Então, é uma intervenção, sim, ainda que não seja militar direta, né? Cria uma pressão política sobre um vizinho, que a gente pode gostar ou não gostar, claro. do regime que acontece. Maduro, muito contestável, inclusive, né, pela questão Sim. democrática, pelos direitos humanos, só que também não nos interessa ter uma potência extra-regional invadindo um vizinho nosso, né, que também gera outros problemas de segurança para o Brasil. Então, isso é uma questão que leva, sim, muita preocupação, inclusive pela escala, né? Então, são 4.000 militares dos Estados Unidos que estão nesses barcos, né? E é interessante porque esses barcos e essa quantidade gigante de militares e um submarino e aeronaves é muito militar só para combater o narcotráfico. Mas Uhum. agora, por outro lado, também é pouco militar para fazer uma invasão de terra na Entendi. Venezuela. Então fica aquela questão, né? Como é que vai ser, né? O que que eles de fato Aham. estão O que tentando que eles fazer estão ali? fazendo ali, né? O que que eles Exato, querem? É. exato. Então, é de fato uma situação diplomaticamente e pela questão de segurança internacional, pelo menos regional, muito complicada, muito tensa, vem escalando, sem perspectiva de arrefecer no momento. Então, a questão está cada vez ficando mais quente, porque o Maduro, obviamente, ele responde do lado de lá, ele convoca milícias, que são uma coisa bem esquisita, né? De que são exércitos que são regulares, mas não são regulares. Enfim, né? Está se armando para Sim. enfrentar essa ameaça. É. Por outro lado, tem outra coisa que a gente pode perguntar também, né? Todo mundo acho que acompanhou o vídeo de um ataque a uma lancha que supostamente estava É, carregando drogas. isso. Não duvido que estivesse, tá? Mas aquilo dali foi uma execução, É, né? isso que eu ia te Houve uma perguntar, eles tentativa podem fazer isso? Concluir que estavam carregando drogas e bombardear e matar as pessoas? pelo direito internacional, pelos direitos humanos, não, você não executa, né? Você, se tem algum crime acontecendo, você prende e julga. Esse é a regra, né, do Estado de Direito, que os Estados Unidos, teoricamente, é uma democracia e deveria seguir as próprias leis, né? Mas o Trump tem conseguido colocar tudo dentro de uma caixinha de ações contra a soberania, né, que ameaçam a soberania, segurança nacional, e feito várias coisas que são tidas como não republicanas e antidemocráticas. Essa é uma delas, né? Ele foi contestado, né? Dentro dos Estados Unidos houve essa pergunta, né? Se tentaram conversar com a tripulação, se houve tiros de alerta, se houve uma tentativa de abordar, não foram respondidas, né? O que leva a crer Sim. que, na verdade, eles simplesmente usaram aquela embarcação como exemplo, né? De falar, Sim. olha,
estamos aqui estamos aqui e vamos e matar. vamos explodir o próximo. É, porque ele diz que são drogas que serão levadas aos Estados Unidos. Ele está protegendo o Exato. país. E ele diz que o Maduro é o chefe dessa quadrilha, desse cartel, né, que é chamado Tren de Aragua, que é Sim, classificado como uma organização terrorista pelo governo americano. Tem é. elementos que comprovem, que ligam o Maduro a esse grupo? Não, diretamente não. É claro que quando o crime organizado se expande, você consegue uma capilaridade muito grande, inclusive em órgãos governamentais. A gente aqui no Brasil, a gente tem o PCC, né, que é o maior exemplo Sim. disso, que é um setor criminoso que tem ramificações na economia formal, na Faria Lima, né, no governo do Estado, no governo federal, que inclusive está se expandindo para a Amazônia, junto com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, está indo para a Amazônia também, conseguindo dinheiro no garimpo, conseguindo dinheiro na grilagem, se Sim. associando ao agronegócio. Então, é uma ramificação muito grande. Então, não duvido, né, pelo contrário, eu acho bastante razoável a acusação de que essa associação criminosa tem ramificações dentro do governo Maduro. Mas daí dizer que ele é o chefe dessa organização, eu acho que é um pouco demais. Né? Mas, de qualquer forma, você não, o grande, né, ponto de partida dos Estados Unidos é: nós vamos combater o nosso problema de drogas a partir da produção. Sempre foi assim, desde o do Plano Colômbia, que eles armaram a Colômbia, né, até os dentes para combater as Farc e o Exército de Libertação Nacional. Porque é muito contestável isso também, porque o grande dinheiro do tráfico não está nesses países, na produção. Está no outra ponta da cadeia. Né? Quem ganha dinheiro mesmo é quem distribui e vende para as pessoas que são ricas, que são dos Estados Unidos. Só que para ele é muito mais fácil fazer uma ação militar num país do sul, longe do seu território, do que prender metade de Washington que usa cocaína, né, para continuar. Isso enfim, mais ou menos é uma lenda urbana, mas que tem fundo de verdade. Né? É muito mais fácil ele fazer isso do que sair prendendo muita gente influente nos Estados Unidos que está envolvido com esse tráfico de drogas. Então ele criminaliza a produção e não o consumo e não a Hum. distribuição dentro dos Estados Unidos. Quem ganha É um dinheiro lá nos Estados Unidos, né, com essa droga que sai da claro. Venezuela e também dos outros países aqui na América Latina, né. Se o tráfico de drogas, mundialmente, ele está associado com outros tráficos, né? Tráfico humano, tráfico de material biológico, de animais e tudo mais. Então, são vários tráficos ao mesmo tempo. É riquíssimo, é muito dinheiro circulando. Se esse dinheiro, de fato, ficasse nos países sul-americanos, a gente seria uma potência econômica. Se a gente não é porque esse dinheiro está ficando em outro Tá lugar. Tem outras pessoas em outros países em outros países enriquecendo com isso. ganhando. E aí o Trump não está mexendo com esse pessoal e tá ali de olho na Venezuela. Você acha que é um pretexto o combate ao narcotráfico para ficar de olho ali no Maduro? Sem dúvida, mesmo porque tradicionalmente grande parte da produção não é na Venezuela, né? É na Colômbia, por causa da questão territorial, ficou muito tempo em guerra civil, né? E os exércitos usavam, né, a produção de drogas para se armar, né? Então houve uma associação dessas guerrilhas, né, não regulares com o tráfico, exatamente para conseguir combater as forças dos Estados Unidos que estavam na Colômbia. E tradicionalmente esse país tende a ser mais importante do que a Venezuela na produção e na circulação de drogas. Né? O Brasil também é um grande caminho, né? Hoje em dia também produtor, não só caminho das drogas. Então ele está focando só na Venezuela por um motivo político. Né? Então, Sim. de fato, existem alguns fatores aí que levam a crer que a bola da vez é a E Venezuela. a Venezuela, do ponto de vista militar, né. Mas esse pretexto não pode também nos colocar numa rota de uma possível aproximação militar dos Estados Unidos aqui da nossa costa do Brasil, professor? Pode, né? Porque a costa, na verdade, é a mesma, né? Se ele está em águas caribenhas, né? Daqui a pouquinho ele chega um pouquinho, né? Se descer um pouquinho, vai chegar em águas que são muito próximas do Brasil também. E sim, isso gera bastante preocupação, né? Tudo bem, Estados Unidos, teoricamente, sempre foi um aliado, né? No sistema internacional de segurança internacional, o Brasil nunca deixou de se alinhar com os Estados Unidos. Então, na ONU, por exemplo, a gente tem votos divergentes em vários temas, principalmente desenvolvimento, mudanças climáticas e por aí vai. Em questão de segurança internacional, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos é acima de 90%.
A gente geralmente, não importa o governo Uhum. que a gente está no poder no Brasil, a gente sempre vai junto com os Estados Unidos em questão de segurança internacional. Então, é claro, uma invasão estadunidense no Brasil é bem improvável, mas claro que a gente também não deveria facilitar. E nesse sentido, a gente tem que citar os projetos, né, das Forças Armadas Brasileiras, né, de monitorar a Amazônia, o ProSub da Marinha, o projeto do Gripen, que toda essa modernização das Forças Armadas é uma apólice de seguro, né? A gente tem Forças Armadas esperando nunca usá-las, só que é bom a gente ter, que nem um É, plano de saúde. A gente torce para não usar, para não usar. mas se a gente precisar, a gente tem que ter. Precisa ter. É, você falou que nós não temos problemas na área militar com os Estados Unidos, mas também na área comercial a gente nunca teve problema com os Estados Unidos, né? E, no entanto, a É gente vem verdade. sofrendo ataques comerciais, né, por meio das sanções. Então é difícil da gente prever. Agora, é difícil também imaginar que o Trump avance em termos práticos em fazer ataques a esses países, né, a Venezuela, ou ao Brasil, ou Ah, a outros Tânia, países eu já desisti latino-americanos. de entender a cabeça do Você Trump, desistiu? cara. Você acha que é possível que ele faça um ataque, inicie uma guerra, sei lá, faça alguma coisa dentro do território venezuelano? Vamos falar da Venezuela, que é o que está mais plausível neste momento. Olha, uma invasão por terra da Venezuela eu acho extremamente improvável. Impossível, eu acho que a gente cortou essa palavra das relações internacionais com o Trump. Com o Então, Trump. impossível, não vou dizer, Tá, tudo é possível, mas eu sim. acho improvável. Agora, uma ação militar mais pontual, com tiros de artilharia, ou seja, mísseis, que atinja a Venezuela, eu acho um pouquinho menos improvável. Uhum, Né? Então, se vocês me perguntassem há 2 anos atrás, eu diria que seria uma loucura, uma viagem. claro. Assim, não, os Estados Unidos vai invadir o espaço aéreo iraniano e soltar uma bomba em cima do Irã. Né? Claro, não vai acontecer. Não vai, Isso acontece. aconteceu. Aconteceu. Né? É, Então, vamos ver. tudo é Eu espero possível. muito que não. Eu espero muito que a região continue, né, gozando de uma certa paz, pelo menos em questão de guerras tradicionais. Né? A gente tem problemas de segurança, né, problemas de fronteira, mas agora, guerra de Estado contra Estado, na América do Sul, a gente quase não tem. Sim, Eu espero que continue assim. Né? Isso é bom para o sim, Brasil, isso é claro. bom para o comércio, isso é bom para a produção econômica, para o bem-estar, para o meio ambiente. Então a gente torce para que isso aconteça. Mas agora, infelizmente, no mundo da economia, né, quando a gente tem risco, quando a gente tem insegurança, você aumenta os juros, você tem uma postura mais conservadora. Por quê? Porque a insegurança gera risco na economia. Nas relações internacionais, insegurança gera conflito. E hoje em dia a gente está com muita insegurança, muita incerteza, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não sabe para que mundo que a gente está caminhando, a gente sabe que tem uma transição acontecendo, mas a gente não sabe o que vai resultar disso, né? E cada país puxa de cá, puxa de lá. Uhum. Qual vai ser o resultado? Ninguém sabe. Portanto, isso gera medo, gera insegurança, e medo e insegurança gera mais conflito, maior Claro. propensão ao conflito, pelo menos. Professor Rubem de Siqueira Duarte, um período de transição, o quê? Do eixo de importância para a China, é isso? Dos Estados Unidos para a China? Não necessariamente só para a China, mas sem dúvida nenhuma a gente está vivendo um mundo que está mais multipolar no sentido de ter outros polos de poder, né? Porque depois da queda da União Soviética, a gente viveu um mundo que era unipolar. Né? Os Estados Unidos é a superpotência militar, econômica, política, cultural, o que seja. Hoje em dia isso tem uma contestação. Não necessariamente isso haverá confronto entre esses polos de poder. Mas agora, os Estados Unidos não manda sozinho mais no mundo. E isso muda radicalmente a política mundial. Né? E isso, o processo decisório das instituições internacionais, a legitimidade que eles têm, né? O jeito de dialogar, a diplomacia, tudo isso vai mudar também para se acomodar a essa nova situação que a gente vive. Uhum. Isso gera um esforço enorme, né, intelectual de conseguir entender o que está acontecendo no mundo, traçar políticas no longo prazo, saber como se inserir. E o Brasil vai estar nisso também. Né? Qual vai ser a política externa brasileira? Vai Sim. ser de pleno alinhamento com os Estados Unidos e acreditar que os Estados Unidos vai continuar exercendo e nos dar benesses por ser Não, aliado? já não é. Já não está Já dando não nada, é, está mas, dando uma mas foi uma sanção opção que pesada. o governo brasileiro fez várias vezes na sua história.
né? Nunca resultou no resultado esperado. A gente fez essa opção, é uma opção, por exemplo, que o Canadá Opção fez, o quê? De ter os se Estados alinhar Unidos como totalmente. com os Estados Unidos. Isso, o Canadá fez. Né? O Brasil tentou fazer isso algumas vezes. Por exemplo, o Dutra, né, tentou fazer um alinhamento automático e acabou o governo Dutra ele fazendo um memorando dos Estados Unidos chamado Memorando da Frustração. Falando, olha, tudo que eu esperava de vocês acabou não acontecendo. E eu fiz tudo que vocês me pediram. Olha só. E agora, depois de tudo, também não dá para a gente, nem se a gente quiser, a gente tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, né? Porque a gente é obrigado agora a buscar também. Já vínhamos buscando, né? Novos parceiros e novos É, alinhamentos. Agora, então. Agora, eu professor. concordo. Eu acho que essa grande diferença agora é que nosso principal parceiro comercial é a China, com quase 30% da nossa pauta comercial, enquanto os Estados Unidos caiu para 11%. Então, a gente não consegue, o Brasil sofreria muito se a gente se afastasse totalmente da China. Então, hoje em dia, não é mais uma opção viável pelo lado econômico, essa opção. Bom, para fechar aqui, professor, voltando à Venezuela e a essa movimentação militar dos Estados Unidos ali próximo, em área, em águas internacionais, mas próximo à Venezuela, e com toda uma retórica contra a Venezuela, dizendo do narcotráfico, e parece ser apenas um pretexto, o combate ao narcotráfico. Qual seria o interesse do Trump de fazer essa pressão militar contra a Venezuela? O que ele quer? Derrubar o Maduro? Eu acho que ali a Venezuela, pelo lado econômico, né, ele tem muito acesso a terras raras, tem acesso a petróleo, a parte da Venezuela, com toda parte da Amazônia venezuelana, que com toda a riqueza natural que a floresta tem, e também pode colocar lá no lugar do Maduro um governo fantoche, né, que facilite sua vida, aumente geopoliticamente a influência dos Estados Unidos na região, porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se o mundo está em transição, os Estados Unidos também querem reforçar suas alianças na América do Sul, que é entendido como seu quintal. Né? Então, se tem um país lá que é disruptivo, né? Não tá contestando essa hegemonia dos Estados Unidos. Uhum. Se você quiser ter controle da região, você tem que ter mais influência sobre esse país. Então, é uma possibilidade geopolítica do Trump estar querendo testar essas alianças, né, e reforçar mudar o desenho político da região. Ficar de olho, hein? Professor Rubens, muito obrigada. É sempre sobre guerra, né? Sempre quando tem um momento assim de tensão que a gente se fala, mas é sempre muito bom, sempre muito esclarecedor, viu? Muito obrigada. Boa noite. É um prazer, Tânia. Então, quando você precisar, pode me chamar, estarei sempre a seu dispor. Boa noite a todas e Boa todos que nos noite. assistem. Boa noite, professor Rubens de Siqueira Duarte, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o LabMundo.